Bem-vindo a este espaço especial alusivo ao debate em curso na sociedade, um debate que pode conduzir à revisão da política nacional de terras. Uma ampla escutação pública foi lançada no passado recente, formalmente pelo chefe do Estado, Filipe Nyusi. Hoje temos como convidado a doutora Alda Salmão. A doutora Alda Salmão tem se interessado de forma particular em questões de coordenação de terras e recursos naturais. Doutora, é sempre bem-vinda à família Mídia Mais. Muito obrigada. Doutora, como questão de princípio, é pertinente a revisão da política nacional de terras? Bom, pessoalmente continuo à espera que, de uma maneira muito mais clara, Sua Excelência o Presidente da República ou outra entidade com competência para o fazer, partilhe com o público os fundamentos que justificam a revisão da Política Nacional de Terras, que, como todos nós sabemos, é uma política aclamada dentro e fora do país e que conduziu à aprovação da Lei de Terras de 1997, igualmente aclamada pelo seu conteúdo. Então, para mim, um processo de revisão do instrumento de política tão importante para a vida do país, na verdade, é uma política de um setor que é estruturante, não só para a vida social, mas também para a vida económica e cultural do país. Portanto, é importante que nós percebamos exatamente qual é a inovação que nós pretendemos introduzir com o processo de revisão, até porque do discurso de Sua Excelência o Presidente percebe-se facilmente que há um grande alinhamento em termos de objetivos, prioridades, preocupações com o conteúdo da política atual. Se nós formos rever a política de 1995, esta que será eventualmente sujeita a uma revisão, nós constataremos muito facilmente que aquilo que o discurso do Presidente da República indica como sendo objetivos, preocupações e prioridades já está previsto na política. Por isso é que eu digo que será interessante que nós percebamos melhor quais são os aspectos específicos de consolidação, que é esse o termo usado pelo Presidente da República, que se pretendem abordar para podermos perceber melhor se é necessário realmente mexermos neste documento. É evidente e penso que é pacífico que aprendemos muita coisa nos 20 e tantos anos que já decorrem desde a aprovação da política e da aprovação da Lei de Terras. No entanto, parece-me também importante que nós tenhamos muita clareza sobre se as questões que queremos abordar, os problemas que queremos resolver, serão resolvidos por via de uma revisão político-legal ou serão resolvidos por via de outras intervenções. Se os problemas que queremos abordar ou a consolidação que queremos conseguir será feita necessariamente ou terá de ser feita necessariamente por via de uma revisão da política, tendo eventualmente a sua fonte no conteúdo atual, ou se são problemas de natureza extra-legal e, portanto, necessitam de uma solução também de caráter extra-legal. Em todos os documentos aos quais tive acesso, ainda não consegui encontrar aquilo a que eu tenho estado a chamar os fundamentos específicos que justificam a revisão da política, porque é um processo sério, é um processo complexo, é importante que, em paralelo ao chamamento de todo o povo moçambicano para que participe do processo, também haja muita clareza sobre porque é que queremos embarcar
em tal iniciativa. Ao embarcar para esta iniciativa sem que os fundamentos tenham sido trazidos ao conhecimento, pelo menos do público, nós estaremos a colocar carroça em frente dos bois? É isso, corremos esse risco, Por isso é que no seio da sociedade civil esta tem sido uma insistência permanente desde que começou a ser ventilada a informação de que se iria dar início este ano ao processo de auscultação. Não é assim? E a primeira recomendação que nós fizemos foi justamente no sentido de que é importante que o Governo identifique com muita clareza quais são os objetivos da revisão, quais são os fundamentos da revisão e em que medida é que esses objetivos serão alcançados por esta via. Não é assim? Portanto, estamos à espera que a Comissão de Revisão da Política, que foi criada em 2018, muito rapidamente produza um documento com tais fundamentos, até porque são esses fundamentos que deverão ditar e orientar o processo de auscultação. É assim? O Banco Mundial, os Estados Unidos também não esconderam a vontade de ver a terra privatizada em Moçambique. Esta coincidência, se é que podemos chamar coincidência, de lançar-se tanto a auscultação pública com a recente eleição de Moçambique para mais um compacto do Millennium Challenge, é uma mera coincidência ou podemos assumir como havendo algo por detrás? Bom, o interesse do Banco Mundial e de outras instituições internacionais em relação à privatização da terra não é de hoje. Portanto, eu estou em crer que há muita clareza no nosso seio sobre esse aspecto. E penso que o Presidente da República foi muito claro ao indicar que este processo de revisão não deve contrariar ditames constitucionais. Portanto, não contrariando ditames constitucionais, a questão da privatização da terra é automaticamente posta de lado. Não está em questão o debate sobre a propriedade pública do Estado sobre a terra. Mas sabemos quão estas organizações são fortes, colocam, tiram governos. Sim, sabemos de situações como esta da terra. Sim, sabemos que elas são fortes, mas também me parece que, enquanto sociedade, nós temos alguma influência em relação a esse aspecto. Portanto, e se nós embarcamos neste processo por iniciativa nossa, temos a obrigação de preservar aquilo que são os nossos princípios, os nossos valores e as nossas posições. E esta é uma das principais posições que muito claramente se indicou que ela não vai ser alterada pelo processo de revisão. Se teremos influências externas a pressionar para que mudemos de posição em relação, nomeadamente, à propriedade da terra, cabe a nós posicionarmos em relação ao aspecto, ao fato, não é? Não me parece que a aprovação deste novo compacto pelo Banco Mundial deva constituir motivo para que nós, digamos assim, cedamos toda a nossa soberania por conta de um eventual apoio financeiro e institucional. A nossa soberania deve ser preservada e deve ser defendida e não me parece que haja motivos para nós cedermos num aspecto que nos parece fundamental. Enquanto nos parecer fundamental e houver consenso ao nível interno em relação a esse aspecto, é da nossa responsabilidade preservar essa posição e manter essa posição. A questão que se coloca, se calhar, é como é que nós, moçambicanos, vemos a questão do regime de propriedade de terras, não é? É este o melhor regime para o país? Quais são os problemas que este regime apresenta? Quais são as vantagens que o regime apresenta? E, a partir daí, posicionar-nos-emos de maneira a adotarmos as alterações que, eventualmente, sejam necessárias para o nosso próprio benefício, em primeiro lugar. Não é assim? Mas já sabemos que a questão do regime de propriedade decorre de um princípio e ditame constitucional.
E se não vai haver reforma constitucional, então terá que ser necessariamente aflorada. Eu imagino que terá que ser necessariamente aflorada nos debates, na auscultação que será conduzida, mas neste momento, tanto quanto se sabe, está fora de questão o assunto da privatização da terra. Um dos grandes debates da atualidade, quando falamos da terra em Moçambique, tem a ver com o facto de se advogar que a terra devia servir como colateral. Como é que se resolve isto com a atual política nacional de terras, que a doutora adverte sobre alguma prudência que deve haver na sua revisão, tomando em conta todos os ganhos que a política trouxe? A terra tem valor e este é um aspecto que este processo de debate deve abordar. O facto de nós termos determinado que a terra não pode ser vendida, nem de qualquer forma alienada, não significa que ela não tenha valor. A questão que se deve debater, em minha opinião, é em que medida é que os titulares do direito de uso e aproveitamento da terra podem, de facto, usar esse direito para se posicionarem melhor no mercado e para se posicionarem melhor em termos de intervenção económica, usando este recurso sobre o qual têm titularidade para reforçarem a sua posição negocial e para melhorarem a sua posição na interação com instituições de crédito e etc. Portanto, este é um assunto que deve ser discutido. Será que o facto da terra não poder ser vendida significa que o direito de uso e aproveitamento da terra não pode ser usado como colateral? É preciso não confundir a terra, recurso, com o direito de uso e aproveitamento do recurso. São duas coisas diferentes. Doutora Alda Salomão, um dos aspectos sublinhados pelo chefe do Estado no lançamento da escutação pública tem a ver com a existência de quantidade significativa de terra em situação ociosa. Na atual legislação não é possível resolver o problema? Toda a legislação que nós temos neste momento ajuda em grande medida a prevenir e a resolver essas situações. O que acontece da experiência que nós temos de acompanhamento dos processos de atribuição de títulos de uso e aproveitamento de terras ao setor privado, e neste caso é disso que estamos a falar, é a alocação de terras para investimentos privados e até públicos em alguns casos, em que os estudos de viabilidade são feitos de maneira deficiente. Portanto, ao se alocar grandes extensões de terras a investidores, um dos requisitos é avaliar em que medida é que o requerente tem capacidade de utilizar a dimensão de terra que solicitou e em que medida é que o investimento que pretende implementar requer aquela dimensão de terra. Portanto, há uma série de estudos e há uma série de avaliações que as entidades competentes devem fazer para assegurar, primeiro, a necessidade da dimensão de terra que é solicitada, segundo, a capacidade de implementar o projeto proposto e, terceiro, a capacidade do governo de assegurar que os planos de exploração são implementados nos moldes apresentados e autorizados pelo governo. Então, em muitos casos, nós constatamos que se tem estado a alocar grandes extensões de terras sem que se possa justificar a necessidade dessa dimensão de terras. E o resultado é o que nós vemos já, de facto, muita terra ociosa que foi atribuída a entidades que claramente não têm capacidade ou perderam a capacidade de a usar e há uma grande morosidade ou incapacidade ou um certo relaxamento por parte das entidades competentes de imediatamente corrigir essa situação. Porque há todo um processo de fiscalização e de monitoria que acompanha a implementação de investimentos. E a questão que se coloca é fácil determinar em algumas circunstâncias a existência ou não de capacidade de utilizar a terra. Constatando-se, usando os critérios determinados pela legislação, que não há capacidade de usar a terra, porque é que não se age imediatamente no sentido de assegurar que não temos terra ociosa? Se eu não consigo utilizar a terra,
Então, o governo tem a responsabilidade de imediatamente tomar uma posição em relação ao assunto. Ponderadamente, obviamente, para não prejudicar direitos e interesses legítimos, mas penso que aqui a ociosidade decorre também de uma certa... de um certo relaxamento e inatividade por parte das instituições que têm a responsabilidade de fiscalizar. Mas esta passividade por parte das instituições é gratuita? Bom, essa é uma boa pergunta. Por que é que há passividade? Por que é que aparentemente não há interesse ou capacidade ou iniciativa de fiscalização? E haver essa passividade em relação a quem? Em relação ao Salomão, em relação a ABC? Exatamente, exatamente. Então, como digo, essa é uma boa pergunta, que não sou eu quem deve responder. No âmbito e no contexto desta auscultação, seria interessante que as instituições responsáveis por fiscalizar e por monitorar a gestão e administração de terras venham explicar porque é que temos terras ociosas, o que é que está a acontecer e de quem é a titularidade dos direitos de uso e aproveitamento de terras ociosas. Quem são os titulares desses doates? Não é? E é importante que nós sejamos frontais e tenhamos a coragem e a capacidade de dizer é terra da ALDA. A ALDA solicitou um espaço, não está a usar e, em muitos casos, são terras que são retiradas de titulares originais. As nossas comunidades são terras das nossas comunidades que são retiradas das mesmas para atribuição a supostos investidores. Não é? Não são utilizadas e aparentemente não acontece nada a essas pessoas. Portanto, há toda um processo de como é que vou dizer? Um processo de desinformação, um processo enganoso que é conduzido no seio das comunidades, com a indicação de que temos aqui um investidor ou uma investidora que vai trazer benefícios, desenvolvimento e etc. E induz as comunidades a cederem terras, umas vezes voluntariamente, outras vezes involuntariamente. E, em muitos casos, em todo o país, nós encontramos exemplos de projetos fantasmas. Nunca foram implementados por ninguém e não acontece nada. No entanto, aquela terra já foi transferida definitivamente dos titulares originais, que são as comunidades, para o suposto investidor. O que decorre da leitura aqui da legislação e do discurso do Presidente da República é que as terras ociosas reverterão a favor do Estado. Aqui está um aspecto que eu acho que é interessantíssimo de se debater. A que propósito é que uma terra que foi retirada de uma comunidade com o pretexto de que seria usada para um investimento positivo e que teria benefícios para a comunidade, tendo falhado o investimento, ela reverte para o Estado e não para os titulares originais? Por quê? É um mito ou uma realidade o fenômeno de acumulação primitiva de terra em Moçambique? Bom, na senda desta conversa sobre terras ociosas, sobre porque é que temos terras ociosas, há sempre o argumento, penso que é defensável, de que em muitos casos a procura de terras e a obtenção dos doates é feita com a consciência de que não há intenção de implementar projeto nenhum, de que não há nenhum projeto para implementar. No entanto, há já uma expectativa de oportunidades de financiamento e de parcerias do futuro que poderão colocar o titular do direito de uso e aproveitamento destas parcelas em vantagem quando essas oportunidades se apresentarem. Portanto, eu, ALDA, vou solicitar ao Governo terra, sabendo que eu não tenho capacidade para implementar projeto nenhum, mas sei que, eventualmente, haverá aí, muito brevemente, uma oportunidade de investimento promovida por A, B ou C, em que eu, por deter titularidade do uso de terras nesta parcela territorial, poderei negociar a sua ocupação com os investidores propriamente ditos. Então, eu adquiro
o doate sobre uma parcela de terra não para investir, mas adquiro justamente para acumular e transacionar, digamos assim, o direito de uso e aproveitamento de terra com quem tem dinheiro e tem capacidade de investir. Entre os titulares da terra ociosa, há aqueles que alegam que não pode aproveitar, não pode usar a terra porque o Estado não fez a sua parte, ou seja, o titular adquiriu um espaço numa determinada região do país, mas o Estado deve entrar, criar, digamos, aquilo que seriam os polos de atração, como vias de acesso, eletricidade e por aí fora. Gostava de ouvir o seu comentário. Olha, esse é um debate profundo, que, na minha opinião, tem a ver com a nossa estratégia de promoção do desenvolvimento nacional e do papel dos diferentes atores. Assim, o nosso governo embarcou já há vários anos num processo muito vigoroso de atração de investimentos. O que eu tenho defendido é que, infelizmente, nós, governo, fizemos isso sem termos previamente preparado as condições necessárias para que esse investimento seja realizado numa situação razoavelmente boa para todos os atores. Vamos usar como exemplo o planeamento e ordenamento territorial. Muitos dos conflitos que nós temos neste momento, conflitos de terras entre comunidades e investidores privados, entre comunidades e o governo, decorrem também do facto de que nós não temos o ordenamento territorial organizado para que haja clareza sobre onde é que nós queremos, para onde é que nós queremos dirigir cada categoria de investimento em função da sua natureza, da sua complexidade, dos seus impactos sociais e ambientais, tendo em consideração os interesses do Estado, tendo em consideração os interesses das comunidades, etc, etc. Portanto, esta falha na preparação das condições prévias leva a que nós tenhamos projetos de investimento que são inviáveis. Tornam-se inviáveis porque há componentes que são essenciais para que essa viabilidade seja assegurada. Se nós não temos vias de acesso, não temos intervenções setoriais claramente mapeadas e os diferentes interesses económicos e sociais mapeados para que não haja conflitos, então a inviabilização do projeto pode ser não só por causa da deficiência em termos de infraestruturas, mas também por conflitos intersetoriais, não é? Para além dos conflitos tradicionais e sociais. Não é assim? Então, agora a questão que se coloca é, nós temos uma série de processos e procedimentos aprovados para avaliar a viabilidade de um projeto. Portanto, eu requerer a terra, apresentar um projeto cuja viabilidade depende da intervenção de terceiros, com a consciência de que há um ator fundamental que provavelmente não irá fazer a sua parte, então esta avaliação, este estudo de viabilidade é de alguma maneira defeituoso. Como é que nós asseguramos e obtemos as garantias necessárias por parte do governo de que ele vai fazer previamente a sua parte? Se tiver que fazer a sua parte depois das autorizações e do licenciamento, há aí uma obrigação contratual do governo que precisa de ser considerada. E oxalá este debate também traga ao de cima esta questão, que é a questão da responsabilização. Porque se o governo autoriza o investimento e assume o compromisso de criar condições para viabilizar o investimento e não as cria, então coloca-se em situação irregular, em situação de falta. Como é que isto se resolve? Que responsabilidades é que o governo tem de compensar o investidor que, entretanto, iniciou uma série de processos e de intervenções que têm custos de várias natureza, incluindo custos financeiros, e depois coloca-se numa situação em que o governo não faz a sua parte. Nós temos lacunas nesta componente da responsabilização. O governo tem que ser responsabilizado pelas suas falhas também, porque são muito onerosas para o Estado, ferindo direitos e interesses legítimos para as empresas, queria dizer, ferindo direitos e interesses legítimos das empresas. Pronto, acho que chegou o momento, aprendemos todos várias lições neste processo, chegou o momento de reconhecermos
que temos que mudar de nível em termos não só da consciência das responsabilidades de cada ator, mas também em termos de consciência de que essas responsabilidades são para ser perseguidas. Porque o governo não se responsabiliza, porque o setor privado tem receio de se levar o Estado a tribunal por irregularidades cometidas pelo governo, pode ser que perca a oportunidade de investimento, etc, etc. Então, são estes detalhes que o processo de revisão da legislação pode ajudar a abordar e a resolver. Não me parece que isso seja resolvido ao nível da política. Não me parece que seja ao nível da política que iremos resolver este e outro tipo de problemas. Mas ao nível da legislação, sim, temos lacunas, dentre vários aspectos, no que respeita à responsabilização. E é importante que o governo esteja claro sobre as suas responsabilidades, porque o governo, enquanto representante do Estado, no final do dia, coloca o Estado em situação irregular perante os investimentos e perante os cidadãos. Doutor Helder Salomão, um dos argumentos que se evoca para justificar a eventual revisão da política de terras tem a ver com a necessidade de se assegurar que a nossa agricultura saia em definitivo do sucesso que vem registrando desde há décadas. Será que a nível da política atual não é possível tornar a agricultura uma agricultura que funcione em pleno? Conforme o potencial que existe, o potencial da terra, temos água, temos a força humana. É interessante essa questão, porque se o objetivo é dinamizar a agricultura, sobretudo concentrando as atenções no setor familiar, nos pequenos agricultores, e dar-lhes finalmente as condições de segurança de posse de direitos, mas também de acesso a recursos financeiros, técnicos, tecnológicos, etc. É exatamente isso que a atual política prescreve. Por isso é que me pergunto se esse é o objetivo desta revisão. Será em sede de revisão da política de terras que nós vamos resolver o problema ou será em sede de revisão da política agrária? Não é? Nós temos uma política e estratégia do setor agrário. É aí que nós deveríamos dar as atenções se o objetivo é inclusivamente melhorar a ligação entre a política de terras e as políticas setoriais. Há problemas que são setoriais que nós queremos resolver mexendo num instrumento que já criou as condições necessárias para que objetivos tais como esse sejam alcançados. Portanto, a marginalização da agricultura familiar e da pequena agricultura, etc., não é resolvido pela política de terras, que já assegura um nível muito bom de proteção de direitos, porque a primeira base para se chegar a esse objetivo é que os pequenos agricultores tenham não só em termos de prescrição legal, mas em termos de prática também, um grande sentido de segurança de posse de direitos, que o nível de insegurança e de precariedade seja diminuído, para que eles possam depois embarcar nos investimentos que eles devem fazer sobre a terra, para que possam sair do nível de subsistência para um nível de agricultura comercial e, finalmente, sejam atores ativos do desenvolvimento nacional nesse setor. Então, como é que nós estamos a tratar, em termos práticos de implementação, que já vem prescrita na política atual de terras, a questão do reforço da segurança de posse de direitos? O que é que nós temos na legislação? A legislação tem previsões específicas sobre isso. Podemos melhorar estas disposições da Lei de Terras e regulamentação? É aí que eu concentraria e dirigiria as minhas atenções. Como reforçar a segurança de posse de direitos e proteger direitos legítimos reconhecidos pela Constituição da República? Como assegurar participação política dos pequenos agricultores?
como é que estes agricultores participam no processo de tomada de decisões sobre gestão e administração de terras. Como é que participam, por exemplo, no planeamento e ordenamento territorial. Como é que participam nas oportunidades económicas que existem no setor da agricultura, mas noutros setores também. E como é que se faz a ligação entre a agricultura e outros setores. Porque penso que devemos também transitar por uma situação em que a nossa população não subsiste apenas com base na agricultura, não é? Como é que ela pode complementar o seu investimento na agricultura por investimentos noutros setores? Ou como é que ela pode partilhar dos benefícios que são gerados por outros setores para que ela possa alavancar e dinamizar mais a agricultura. Assim? Então, são estas contas todas que devem ser feitas e é importante que, de uma maneira muito concreta, se priorize a agricultura. Se é para fazermos isto, não precisamos de mudar a política, precisamos apenas de a implementar. Precisamos apenas de a implementar de maneira mais consistente, mais coerente e mais permanente para que possamos ir evoluindo gradualmente neste processo. Qual é o risco, na sua opinião, de se rever a política nacional de terras, tomando em linha de conta o facto de ser consensual que é das melhores políticas que alguma vez foram conhecidas a nível de várias sociedades? Pois é. O primeiro risco é que nós embarquemos num processo cujo objetivo não é muito claro. Mencionei isto no início. O segundo risco é que nós embarquemos num processo para o qual os diferentes setores e as diferentes camadas da nossa população, as diferentes áreas geográficas do nosso país não estejam preparadas e não tenham tempo para se preparar para debater o assunto. O quarto risco é se nós perdermos, porque a nossa reputação não decorre apenas da qualidade do conteúdo da política e da lei terras, decorre também do processo que foi conduzido para a aprovação, para a formulação e aprovação destes documentos. Portanto, se nós não conseguirmos conduzir um processo de auscultação que seja realmente inclusivo, que crie espaço, insistentemente crie espaço para ouvir todas as sensibilidades ao nível nacional e que valorize as contribuições e as posições que serão tomadas e que se esforce por encontrar o melhor consenso possível para consolidar os ganhos que já obtivemos de 95 e 97, repito, para consolidar os ganhos que obtivemos em 95 e 97 com a política ou a lei. Se nós nos desviarmos deste objetivo, então temos aí o risco de termos lançado um processo com argumentos enganosos quando a justificação e o objetivo era diferente daquela que está escrita aqui no discurso do Presidente. Então, a minha recomendação seria no sentido de que o discurso do Presidente deve ser a Bíblia orientadora do acompanhamento, do processo de acompanhamento e monitoria do processo de revisão. Portanto, este processo tem que ser acompanhado e fiscalizado para nós termos a certeza de que ele se conforma aos princípios, objetivos e interesses publicamente anunciados pelo Presidente da República. A doutora Elda Salomão acredita num processo inclusivo, tomando em conta a realidade do país. Temos acontecimentos no centro, temos outros acontecimentos mais dramáticos ainda em Cabo Delgado, onde, aliás, nas últimas eleições, milhares de moçambicanos foram privados de votar. Pois, para além da dúvida minha sobre se nós precisamos realmente de rever a política, também tenho dúvidas sobre se este é o melhor momento para o fazermos, considerando justamente todos estes constrangimentos que não são de menor monta que nós estamos a viver no país.
faz sentido nós embarcarmos num processo de auscultação. Repare, não é só a questão dos distúrbios político-militares e da violência que nós temos na zona centro e na zona norte. Estamos também num período em que temos restrições muito sérias, limitações muito sérias, decorrentes da pandemia do Covid-19. Será que é este o melhor momento para se lançar um processo de auscultação de um tema que merece um debate profundo e merece o tal processo inclusivo, propriamente dito, que nós advogamos e defendemos? Como é que nós iremos auscultar a província de Cabo Delgado? Que mecanismos e metodologias e processos de auscultação poderemos nós, com propriedade, conduzir numa província com a situação que Cabo Delgado está a viver? Cabo Delgado está a viver Nampula. Nós temos comunidades reassentadas, deslocados de guerra em Nampula. Estas pessoas serão consultadas? Serão auscultadas? A zona centro, que condições é que existem na zona centro para nós fazermos uma auscultação como deve ser? Com instabilidade militar, com uma pandemia tão séria como esta, será que existem fatores de urgência tal que imponham que o processo de revisão tenha que decorrer nestas circunstâncias, agora? Não podemos esperar mais 1 ou 2 anos até que tenhamos as condições necessárias para conduzirmos um processo de maneira a que todo o país possa participar de forma efetiva? A ter que se chegar à conclusão de que a política deve ser revista, na sua opinião, doutora Alda Salomão, quais são os aspectos de fundo da política atual que acha que deviam ser revisitados? Como eu disse, se não disse, digo agora, na minha opinião, a política não precisa de ser revista. Exceto se nós quisermos, digamos assim, atualizar a linguagem do texto da política, eventualmente acrescentar algumas componentes que não estejam melhores, mas eu estudo esta política há vários anos e voltei a revê-la agora no contexto da análise do discurso do Presidente da República e, francamente, não me parece que seja uma prioridade rever a política neste momento. Tenho uma posição diferente em relação à legislação de terras. Penso que ao nível da legislação temos, sim, muito espaço para melhorias e que requerem intervenção no conteúdo da lei de terras e seus regulamentos. Portanto, para mim, essa deveria ser a prioridade neste momento para resolver vários aspectos. Aspectos de clareza conceitual. É preciso que haja clareza sobre o que é que os conceitos significam. Por exemplo, quando nós dizemos que a propriedade da terra é do Estado, é importante que o conceito de Estado seja claro, porque o que nós verificamos é que os representantes do Estado não percebem que eles não são o Estado. Não percebem que o governo não é Estado, o governo é representante do Estado. Nem sequer percebem que o conceito de Estado integra o povo, o território e as instituições criadas para operacionalizar os objetivos e os programas que o povo adota. Portanto, se eu, governo, que sou uma instituição para operacionalizar um programa do povo moçambicano, me confundo, então é um problema muito... Nós já tivemos várias situações em que um representante do governo diz que não, a terra é do Estado, o Estado não tem que consultar ninguém, portanto o Estado pode fazer o que quiser, pode atribuir a terra a investidores, etc, etc. Portanto, esta confusão, ignorância e confusão conceitual é perigosa e uma boa parte dos conflitos que nós temos decorre do facto de que os agentes do Estado, sobretudo os representantes do governo, não dominam a legislação. E aqui não é para amadores, não é para saber ter conhecimento superficial.
os representantes do governo devem dominar a legislação. Aliás, de uma maneira geral, todos os funcionários do Estado devem dominar a legislação. Nós estamos num Estado de Direito e estar num Estado de Direito significa isso. Significa que a administração pública e todos os cidadãos pautam a sua conduta com base nas disposições legais. Então, se nós temos ao nível dos representantes das instituições públicas confusão de conceitos, é evidente que teremos muitas dificuldades em sede de implementação. Então, talvez valha a pena, ao nível da legislação, clarificar o que é que significa. Nós temos isso já clarificado no concernente à propriedade. Está lá escrito que a propriedade do Estado sobre a terra e recursos naturais é adotada em nome e para benefício dos cidadãos. Percebe a dimensão do assunto? Portanto, com clareza desta interpretação, em circunstância nenhuma, eu terei um agente do governo a dizer que esta terra é do Estado. Portanto, o governo é que manda, esta terra é do governo. Às vezes até dizem a terra é do governo. Não é assim? Confundir governo e Estado é um erro inadmissível. Então, clarificação de conceitos é importante. Clarificação e, vou dizer, completar os procedimentos que faltam para que os princípios políticos e legais possam ser operacionalizados na prática, diminuindo e eliminando até a margem de discricionariedade que têm os agentes do governo. Ou seja, um procedimento legal obrigatório, como a consulta pública, não pode ser conduzido, não é, de acordo com a vontade ou falta de vontade do administrador do distrito, ou do diretor provincial, ou do ministro da terra, ou do ministro, sei lá, de que setor. Portanto, penso que há espaço para nós melhorarmos as disposições sobre o processo de consulta comunitária, clarificando primeiro qual é o valor legal da consulta. Eu vou consultar o Boaventura, qual é o valor da contribuição do Boaventura? Estamos agora a embarcar num processo de auscultação. Uma pergunta legítima que muitas pessoas fazem é: de que é que vai servir a minha opinião? É assim? Vai servir para alguma coisa? Vai ser adotada? Vai ser considerada? Portanto, em sede de processos de licenciamento, que é onde decorrem as consultas, é importante que esteja claro para que é que serve aquele momento específico em que se consulta as pessoas que eventualmente serão afetadas pela decisão. Portanto, falei de conceitos, de procedimentos, a questão da responsabilidade institucional, a questão da coordenação intersetorial, a questão do uso de instrumentos orientadores dos processos de tomada de decisão e a questão da obrigatoriedade de cumprimento da legislação. Quer dizer, não podemos continuar neste cenário em que cumprir ou não cumprir a lei é a mesma coisa e não acontece nada a ninguém. Vou dar-lhe um exemplo. Nós adotamos em 2007 a primeira legislação sobre ordenamento territorial, com a indicação de que todos os distritos deveriam ter planos de uso e aproveitamento de terras aprovados até 2012. A Lei de Planeamento e Ordenamento Territorial estabeleceu um prazo, justamente por reconhecer a importância de ter um instrumento que organize o território. Boaventura pode ajudar-me a fazer a pesquisa sobre quantos governos distritais têm planos de uso de terras legalmente válidos. E legalmente válidos significa que, primeiro, foram formulados seguindo o processo de participação e de inclusão que está previsto na lei e, segundo, seguindo o ditame de que a validade dos planos de uso de terras é determinada pela sua publicação no Boletim da República. Já fomos várias vezes à imprensa para verificar se temos planos de uso de terras publicados por BR. E não temos. O que significa?
que sem publicação no BR, nós não temos planos de uso de terras. Mesmo que os governos distritais digam, nós temos planos, etc., e lhe mostram um documento, não é esse o documento de que o Boaventura está à procura. O Boaventura está à procura do documento que tem, digamos assim, a chancela de validade legal prevista na lei, que é a publicação no Boletim da República. E a pergunta que se coloca é, desde 2007, não fomos capazes de organizar pelo menos uma parcela do território nacional e dos governos distritais para que paulatinamente comecemos a organizar o país? E a pergunta que se faz, mas porquê é que não temos? A minha resposta é porque não queremos. Eu não acredito que nós não tenhamos capacidade de ir fazendo algumas coisas essenciais para assegurar boa governação de terras e recursos naturais. E o ordenamento territorial é fundamental, porque a partir do momento em que os instrumentos de ordenamento territorial são aprovados, eles têm valor de lei. E, obviamente, se forem rever a legislação sobre ordenamento territorial, há disposições não só muito consentâneas com as disposições da política e legislação de terras, mas procedimentos adicionais para proteger direitos e assegurar inclusão. No fim do dia, uma questão legítima e quase incontornável é: temos vontade de implementar esta legislação bonita, em relação à qual somos famosos em todo o mundo? Temos vontade de implementar? Quais são, de facto, as nossas dificuldades e as nossas fragilidades? E em que medida é que essas dificuldades e essas fragilidades serão resolvidas por via da revisão da política? Qual é a sua visão sobre os moldes em que é feita atualmente a escutação, portanto, a consulta pública para efeitos da concessão de terra? Olha, há muitas reclamações. Eu já escrevi sobre isso. Há documentos técnicos produzidos por mim e por outros colegas sobre o assunto. Há, inclusivamente, uma proposta de regulamento sobre consultas comunitárias que foi produzida no âmbito da Direção Nacional de Terras, agora a Direção Nacional de Terras e Ordenamento Territorial, mudou a designação, justamente para tentar resolver estas queixas e reclamações constantes relacionadas com a maneira incorreta e ilegal, inclusivamente, como as consultas são conduzidas. Então, reconhecendo que o procedimento da consulta pode ser melhorado, então produzir-se esta proposta de regulamento específico para as consultas comunitárias que clarifica os objetivos, clarifica o papel dos atores, clarifica, por exemplo, a necessidade de preparação prévia dos consultados. Qual é o interesse de se conduzir um processo de consultas sobre assuntos complexos para pessoas que não estão minimamente preparadas, não conhecem minimamente a legislação, não têm a mínima ideia do que é que significa participar naquele evento ou não participar naquele evento? Para a maior parte das pessoas, participar ou não participar na consulta é mais ou menos indiferente. Não sabem que o resultado da consulta pode ter, e tem, impactos muito sérios sobre os seus direitos de uso e aproveitamento de terras. Portanto, deveríamos, pelo menos neste momento, estar numa situação em que todos os cidadãos sabem que a consulta não é só um direito, é também uma obrigação. E deve ser obrigação de quem tem a responsabilidade de conduzir as consultas, que é o governo, assegurar que as pessoas que vão ser consultadas estão devidamente preparadas, com conhecimento mínimo essencial do que a legislação prescreve em termos de direitos e obrigações. Por exemplo, outro objetivo é reduzir os custos que o processo de licenciamento tem, não só para o governo, mas também para as empresas. Não é? Estas consultas são vistas atualmente pelas empresas com muito maus olhos, porque são onerosas, porque muitas vezes produzem resultados que, mesmo que não sejam favoráveis, há sempre aquela sensação de que não houve preocupação também em atender as preocupações das empresas. Okay?
Mas também são processos onerosos para o governo, porque repare, nós temos processos de licenciamento muito interligados. O licenciamento ambiental, o licenciamento do uso de terras e o licenciamento setorial. Okay? E nós temos que fazer consultas comunitárias em todos estes processos e os custos da realização destas consultas recaem sobre os investidores. O que o regulamento tenta recomendar é que se procurem mecanismos para racionalizar os procedimentos sem prejudicar os seus objetivos, mas que se racionalizem os procedimentos de maneira que o primeiro processo de auscultação obtenha o maior número de contribuições possível, que vai sendo aligeirado nos processos seguintes, que são complementares. Se eu tenho no licenciamento ambiental de ouvir percepções e posicionamentos sobre ocupação de terras, preciso de repetir isso no licenciamento de terras, preciso de repetir isso no licenciamento setorial. Então, há aqui claramente espaço para harmonização entre processos, entre instrumentos legais, etc., que vai beneficiar muito, como digo, o próprio governo e as empresas. Muitas empresas se queixam de que é difícil aceder à terra por causa das comunidades, porque o governo só prioriza as comunidades, etc., etc. Mas acho que é dirigir os canos para o alvo errado. Vamos resolver as incongruências que existem na legislação, vamos limpar as lacunas, vamos aprovar instrumentos legais que estão em falta e aí, mais uma vez, neste caso é a Assembleia da República, que também entra neste debate no sentido de que tem obrigações de aprovação de instrumentos legais complementares para operacionalizar políticas e não as aprova. Vou dar-lhe um exemplo, se eu posso. A revisão da Constituição de 2004 adotou um elemento inovador, que foi reconhecer a existência do domínio público comunitário sobre a terra e recursos naturais. Ou seja, reforçou o peso e os direitos das comunidades locais intervirem no processo de gestão e administração de terras e recursos naturais. E prescreveu que a legislação, a lei, para operacionalizar o regime jurídico do domínio público comunitário deveria ser aprovada. Portanto, a Constituição determina que, por lei ordinária, se deve aprovar o regime jurídico do domínio público 2004. Estamos em 2020. Como é que se justifica que nós não tenhamos ainda aprovado o regime jurídico de uma figura jurídica que tem implicações tão grandes em termos de governação participativa de terras? 6 anos depois. Doutora Alda Salomão foi a nossa convidada a este espaço em que refletimos sobre a eventual revisão da Política Nacional de Terras. A auscultação pública foi formalmente lançada no passado recente pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi. Alda Salomão tem se dedicado de forma particular a questões de coordenação de terras e recursos naturais. Continue ligado a nós, pois as próximas propostas são também aliciantes.